O que a gente vai fazer hoje vai ser o seguinte: a gente vai assistir o vídeo final e depois eu espero que você goste. Vamos lá. Vírus misterioso surgiu A na nossa cidade de... recomendação é para que você não saia de casa. Não saia de casa. Não saia de casa. E vídeo final feito, a gente conseguiu realmente atender esse desafio que foi entregar esse vídeo no tempo recorde. Comenta aí o que você achou também, se você não gostou, se você gostou. Acho que o primeiro ponto desse vídeo é que a ideia não foi minha, a concepção foi de uma outra pessoa, foi do Bruno. O que a gente conseguiu mostrar no vídeo foi essa parte de ter um processo interno da personagem, que seria um sonho, um pesadelo, e transmitir isso de uma maneira externa. Então pra isso a gente usou realmente esses efeitos, até pra focar bem no que ela estava sonhando, no que ela estava experienciando. Vale ressaltar uma coisa muito importante nesse vídeo, que a gente trabalha, pelo menos eu trabalho, quase que 90% das vezes com não atores. Significa que o trabalho sai pior? Não. O trabalho sai com a mesma qualidade, mas a questão da direção, ela precisa ser mais bem explicada, precisa sair mais bem digerida para entregar isso para a pessoa que vai performar ali na frente da câmera na hora. Então isso é um trabalho que você tem que ter ali de narrar cada ação, e à medida que você vai narrando, realmente dirigindo de uma maneira bem já mastigada mesmo, acaba que o processo de gravação se torna muito mais fácil e muito mais direto, e que você pode organizar isso, entregar isso já separado para ele. Então, ó, isso daqui é uma cena, daqui para cá é outra, fica tranquilo, vão ter várias gravações, não vai ser de uma vez. Para um cara que não tá acostumado a gravar, é muito importante que a gente já entregue isso pra ele logo de cara. E se você não assistiu The Purge, basicamente um dia ao ano as pessoas podem sair às ruas, todos os crimes se tornam legais, é permitido, e até o crime de assassinar alguém, e essa parte Noite Sem Regras foi e vai ser, na verdade, o tema da próxima Pandora. Isso é um tema muito interessante pra gente conseguir trazer pro vídeo. A máscara foi incrível, assim, acho que foi o ponto auge da gente ter trazido esse acessório de figurino, e ela olha aquilo com uma tentação, e o filme é realmente isso, é a tentação das pessoas em não cometer esses crimes, e em uma noite você realmente mostra quem você é, e ali a gente conseguiu extrair, eu acho, foi muito interessante da gente perceber essa malícia no olhar dela. Existe uma tentação em colocar aquela máscara, gerou essa expectativa em quem tá assistindo, acho que pelo menos essa dúvida de onde que a personagem vai levar essa história, que é o princípio de você assistir o vídeo, ou você quer sempre saber qual vai ser a próxima cena. E o vídeo segue, a personagem então ela entra nesse espaço da fabriqueta, e tem esse momento do susto que eu tive que treinar bastante. Eu coloquei minha irmã pra assistir esse vídeo antes e realmente funcionou. As pessoas estavam tomando susto mesmo, bem na parte que eu queria, porque é difícil você fazer alguém tomar susto no vídeo, e você precisa sentar a bunda de alguém na cadeira e falar, assiste aí, e não fala nada. E aí se a pessoa se assustar, beleza, você conseguiu o seu objetivo nesse caso, e foi exatamente isso que aconteceu, então eu mantive isso. E é muito engraçado porque ver depois os comentários no Instagram do vídeo, onde ele saiu, as pessoas falando que tomaram realmente susto. Então eu acho que é um trabalho muito mais de edição nesse caso do que realmente de gravação. A gravação tem que ser feita, né, tipo, da melhor maneira possível, mas ainda assim, onde você coloca um efeito sonoro a mais, onde você coloca uma velocidade a mais, isso causa impacto, e você pode sim acertar na sua intenção na hora de editar isso direitinho. E cara, quando você acerta,
fica bom demais. Antes da gente gravar o vídeo, a gente tinha pensado muito nessa questão de como que o personagem ia ter essa relação com o espaço, ia ser só meramente ilustrativa, e como que seria isso? Então uma sugestão que eu dei que casou muito com o que a gente queria mostrar no final das contas, foi o personagem realmente se apropriando desse espaço onde vai ser a festa. Então ele realmente entrando e conquistando, como se fosse um sentido de colonização do espaço. Então tem um momento da fumaça ali, que a gente vai falar mais pra frente também, mas tem um momento do corredor também que é muito interessante. É realmente o personagem tendo esse progresso à medida que as cenas vão passando. E aí no final das contas você consegue ver que a estética do vídeo, a ideia realmente dele, junto com a estética do local, elas casam perfeitamente porque você vai construindo isso cena a cena. Então, à medida que você vai assistindo, você vai se acostumando com a ideia e com a estética. No final, isso tudo faz muito sentido. A própria gravação no corredor foi uma das partes mais legais de serem feitas. Eu tava com o Ronin ali com a câmera, mas também teve a dificuldade de manter a Jill ali na frente da câmera. Isso porque com a máscara você não consegue enxergar direito. Então quando você acha que você tá indo pra frente, você tá indo pra esquerda ou pra direita. E, bom, enfim, no final das contas deu certo, rolou. Mesmo assim, depois na pós eu quis fazer esse ajuste e deixar o personagem mais no meio do frame também. Era um corredor muito profundo, então, querendo ou não, se uma parte ela tivesse indo mais pra esquerda ou mais pra direita, e depois pega só o que ela andou reto e vai funcionar pro vídeo. E é muito interessante falar de processo criativo, porque na nossa cabeça, às vezes, antes de gravar, alguns momentos são muito importantes, mas depois que você grava, você vê que esse momento que você gravou, ele se transforma mais numa passagem do vídeo do que um momento importante dessa história em si. E eu vi que isso acontecia em alguns momentos ali, isso porque a gente tinha um material muito vasto para trabalhar depois, que não fosse cansativo de assistir, mas que ainda assim passasse, transmitisse a ideia do vídeo. A gente teve, por exemplo, esse momento da fumaça, que a gente pensou antes em colocar uma bandeira no lugar da fumaça, então realmente ter esse sentido de colonização, de conquista do lugar, mas visualmente falando é muito mais atrativo, muito mais da hora você colocar essa fumaça do que uma bandeira em si, né, um pano, enfim. Na hora que você acende, respirar depois ali perto da fumaça é muito complicado. Então a gente tentou algumas vezes ali, beleza, gravou, conseguiu, e a gente já foi para as próximas cenas, porque era bem complicado mesmo. Agora, uma coisa que eu acho que foi fundamental, tanto gravar num espaço grande, quanto é o da Fabriqueta, quanto, por exemplo, num espaço pequeno, como é as primeiras cenas desse vídeo, que é num quarto, pelo menos, tipo, a gente gravou pensando que seria um quarto e deu certo. As pessoas, pelo menos, quando assistiram, pensaram que era um quarto mesmo. O principal foi gravar numa milimetragem alta, então a gente estava gravando ali, no caso, de 50mm para 70. Em alguns momentos a gente abriu realmente, mas, por exemplo, a gente não gravou no quarto real, era uma sala da empresa do nosso cliente. Querendo ou não, eu tive que usar tanto o desfoque da 50mm, que é 1.8, quanto até alguns efeitos depois, até de color gradient, para focar toda a atenção no personagem. Na Fabriqueta a mesma coisa, por mais que você realmente vá mais para trás e fica um pouco mais aberto, a distorção da lente quando ela tá numa milimetragem alta consegue passar essa mesma ideia de que o personagem tá ali naquele todo e tá preenchendo mais. Se você coloca a lente aberta, o personagem fica muito distante da sua câmera, e isso não é bom nesses casos. Então, pra gente foi fundamental ter uma lente fechada, com uma abertura um pouco maior, que foi uma 1.8. Eu usei a lente kit da minha Sony, então 28-70. Outro ponto muito positivo também do local já tinha uns carros que a gente precisava ali, as carcaças, o ferro velho de uns carros. E a gente só jogou a iluminação dentro, jogou um pouco ali na parede, conseguiu montar esse momento final. Foi muito bom pros personagens subirem nos carros, terem um momento só deles e realmente reforçar essa ideia de que eles conseguiram se apropriar daquele espaço, agora é um espaço deles, e que depois de ser um espaço deles também vai ser o espaço da Pandora. E aí também depois, como que finaliza esse vídeo, a gente tinha pensado em fazer uma projeção de parede inteira, por conta de não ser numa cor tão boa pra gente fazer uma projeção, uma cor mais escura. Então a gente realmente escolheu essa parede que era uma cor mais neutra, era mais clara, e facilitava muito para visualizar essa projeção. E finaliza com o logo do cliente, e é isso. Então, resumidamente, o que a gente fez em 4 pontos. Primeiro, tenha uma noção clara da concepção da ideia. Reúnam tudo que vocês tenham de inspiração, de referência que ajude a reforçar a ideia estética do vídeo. Segundo ponto, quais são os recursos disponíveis que você tem para conseguir imprimir essa identidade no seu vídeo. Então você tem um amigo que tem um taco de beisebol, você tem aquela pessoa que tem uma iluminação que pode te emprestar, mesmo que você tenha que alugar algumas coisas, pense em todos os itens que você precisa para conseguir atingir a identidade final
do seu projeto. Terceiro, crie uma história. As pessoas se conectam com histórias e até hoje tudo que a gente consome são diferentes tipos de narrativas, são formas de criar e de contar histórias. Então, você ter uma narrativa ali no seu projeto já cria algo que é muito mais atrativo para quem está assistindo. Quarto ponto, as ações por acaso dos personagens que estão ali na frente da câmera estão realmente transmitindo a história que você criou para esse vídeo, a ideia que você criou. Tudo que acontece na frente da câmera tem que ter uma relação quase que direta com o roteiro desse vídeo. Então, isso precisa estar muito bem alinhado antes de vocês começarem a gravar esse projeto. Eu acho que quinta e última dica ali, mais como uma dica bônus, é ter uma edição que case também com o estilo do vídeo. Então, algo mais dinâmico ou não, a edição é o que eu gosto de dizer. A edição é trabalhar roteiro tendo já um material gravado. E muita coisa muda na edição. Conceitos, momentos que viram passagens que viram momentos. Então, tenha em mente que é bom você ter um maior número de possibilidades, ter um material bom para você poder trabalhar, porque é péssimo quando você vai pro edit e você vê que você tinha que ter gravado, era melhor ter gravado um momento a mais que você não gravou e você desligou a câmera e foi para casa. E eu não quero que isso aconteça com você. Bom, e acho que é isso por hoje. Eu quis trazer essa análise mais próxima de vocês. Eu tô até com uma roupa nova, geralmente eu uso umas roupas mais neutras, mas comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Você gostou dos pontos que eu analisei aqui? Isso te ajudou a enxergar alguma outra coisa que você talvez não tenha percebido antes? Joga nos comentários pra gente trocar essa ideia. Não esquece de assistir meu último vídeo aqui do lado e a gente se vê na próxima.